Olá, está começando mais um episódio do Podcast 1 Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e nesse episódio, na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, dessa vez eu estou com o atual presidente da gestão do Clube de Cinema de Porto Alegre, Paulo Casanova. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, vamos em frente, vamos conversar bastante sobre cinema. Inicialmente, pode contar um pouco sobre a sua história, como que você chegou e como que foi a tua primeira ligação com o cinema? Bom, isso já veio da formação da família, né? Meus pais eram cinéfilos puros. O lema deles é que o melhor filme era sempre o próximo. É um lema que eu adotei. E desde criança, adolescente até jovem, eu assistia filmes porque simplesmente, e até hoje, gosto de ver filmes em sala de cinema. Lá por 2001, eu senti necessidade de dar um passo a mais. Eu entrei no Clube de Cinema em agosto de 2001. Portanto, eu já tenho 24 anos desse clube que foi fundado lá em 1948. E eu sempre, agora eu estou como presidente da gestão. Eu gosto de me apresentar como presidente da gestão e não presidente do clube, porque eu faço uma diferenciação entre o clube em si, que são os associados, e a gestão em si, que ela é variável. São mandatos de só 2 anos, o meu encerra em abril próximo, então não tem por que me dizer o presidente do clube, como se fosse uma monarquia, sei lá. O que fica são os associados. E qual que é o papel do Clube de Porto Alegre nesses festivais? Eu vou lhe dizer assim, o Clube de Cinema, em 77 anos de atividade, ele teve tantos altos e baixos, quanto exatamente essa mudança de atribuição. Final da década de 40 e 50, quando foi a segunda onda do cineclubismo, ele se apresentava como uma concentração, por exemplo, em Porto Alegre, da intelectualidade. Os fundadores eram Paulo Fontoura Gastal, um crítico emérito, e muitos colegas da redação do então Correio do Povo, daquela época, o jornal Correio do Povo, uns escritores que seriam, a gente pode dizer que eles se acertaram na profissão, Guilhermino César, Moacir Scliar, um tal de Mário Quintana. Eu acho que eles se deram bem, né? E ao longo das décadas, eles foram saindo, outras pessoas foram entrando, mais cinéfilos em si. Eu, por exemplo, sou bancário da Caixa Econômica Federal. A minha formação é de economia e administração. Eu não sou um jornalista. Mas eu fui me tornando, através do cineclubismo, fazendo as oficinas e tudo mais, eu me tornei um crítico e pesquisador de cinema também, sempre pelo lado do cineclubismo. Então, a cada década, uma nova geração de associados do clube acaba definindo o que eles querem do clube. E se a gestão for sábia, ela se adapta. Se ela não for sábia, o clube entra automaticamente em decadência. Isso aconteceu várias vezes, assim como as recuperações aconteceram. Para ter uma ideia, quando eu entrei no início do século, nós éramos 150 associados. Por vários motivos, inclusive o streaming, caiu para cerca de 24 lá em 2017. Hoje nós nos recuperamos para 120. Então, essas mudanças de geração coincidem com essas ascensões e quedas do clube, exatamente porque ele muda de atribuição. Então, de 48 era uma atribuição, nos anos 60 era mais para o superoitismo, nos anos 80 e 90 muita mostra, né, de cinema internacional, e hoje a gente se identifica como um clube de afetos. Né, um pessoal que após a pandemia sentiu a necessidade de assistir junto, de maneira segura, é claro, filmes e poder depois conversar sobre esses filmes com outras pessoas também interessadas em conversar sobre filme. Então, hoje a atribuição do Clube de Cinema é ser um clube de afetos.
E pensando por esse lado da função de crítico, como que funciona essa conversa entre vocês para talvez decidir quais são os filtros, para decidir sobre os pontos mais importantes que um filme deve ter? Como que funciona esse papel de crítico? Na interação com os colegas cinéfilos do clube de cinema, muitas vezes eu apenas aponto uma série de hierarquias quase invisíveis que existem entre os filmes. Filmes são influenciados por filmes anteriores e passam a influenciar filmes que vão ser feitos depois do surgimento desses filmes. Então, é quase uma linha de parentesco, né? Um determinado tipo de cômico é influenciado por, digamos, vamos chamar assim, o Homem-Menino. Então, tu vai ver Cantinflas, Jerry Lewis, Zacarias, em algum momento foi o Jim Carrey. Eles todos seguem uma espécie de dinastia. Então, o crítico e o pesquisador, ele tenta valorizar um debate com o cinéfilo normal, comum, mostrando essas pequenas hierarquias, esses parentescos em termos artísticos, né? E, de um certo modo, vai sistematizando o entendimento do cinema. Vai ocupando aquelas lacunas que todo mundo tem. E como é que a gente faz para aplicar esses conhecimentos em festivais de cinema como Gramado, como Brasília, como Cannes? E sempre que for um festival de cinema, ele já pressupõe uma seleção geral, né? O Santuário tem feito, Marcos Santuário, curador do festival, professor dessa universidade, ele tem feito um trabalho super consistente ao longo desses últimos, eu diria o quê, 10, 15 anos, com as várias outras formações. Começou com Wilker, com Evald, com ele, agora com Camila, com Caio. Todos eles têm que fazer essa difícil caminhada, quase assim num fio de navalha, entre os filmes que estão disponíveis a cada ano, dentro de uma ideia de curadoria. Então, quando todas as comissões de seleção são bem sucedidas, tu tem um resultado, por exemplo, como desse ano, que em geral os filmes são de alta qualidade, né? Os menos qualificados são considerados bons, ótimos, né? Tá um nível muito alto. E aí tu vai conversar com equipes cujo nível, cuja cinefilia, cujo conhecimento de cinema também é alto. Então, na verdade, a gente vai ocupando lacunas uns dos outros, né? Numa conversa franca, numa conversa sem maiores pretensões, mas ao mesmo tempo se tornando uma conversa que vai gerar um raciocínio de cinema de ano para ano. E vai evoluindo a visão de cinema em torno daquela ideia do filme ideal. Qual é o filme ideal para cada ocasião? É para ter um roteiro mais elaborado? Nós vimos ontem um filme 5 Tipos de Medo, que o roteiro é elaboradíssimo. É para ver um outro tipo de filme, que são os intérpretes principais que são um elemento mais importante? Tu vai ver outros filmes nesse tipo, muitas vezes drama ou comédia, mas é o filme de personagem, outro é o filme de roteiro, outro tu vai saber que é o filme de montagem. Não, a trilha nesse filme ou a fotografia é o elemento mais importante. Isso vai ensinando a gente que não existe um filme ideal, mas existe sim um ideal para cada filme. Né? E aí essa conversa a gente traz para Porto Alegre, para o Clube de Cinema, a gente conversa com cinéfilos e vai evoluindo ano a ano. É por isso que nos últimos 20 anos, todo mês de agosto eu migro para cá, né, para aprender um pouquinho. Focando nessa edição do Festival de Cinema de Gramado e pensando no personagem Paulo, como que está sendo essa edição para ti? Quais filmes têm chamado mais atenção? Como que está sendo a interação com os atores? Eu gostei muito de um filme, acho que foi exibido na quarta-feira de noite, chamado A Natureza das Coisas Invisíveis. É um filme muito tocante, tem elementos de fantástico, mas o tema, em suma, é o amor. Né? É o amor em relação aos que partiram, se fala muito sobre luto, mas também para os que ficaram.
né? E aí entre si cada um vai se ajudando, superando lutos, superando dificuldades, encontrando afinidades e evoluindo de um dia para dia. E esse filme é muito bonito de ser assistido. Em relação aos curtas, talvez até mais para os curtas gaúchos, teve alguma coisa que chamou mais a tua atenção? A gente costuma apelidar de gauchão o certame dos curtas gaúchos, que acontece no primeiro fim de semana do festival. E, incrivelmente, tanto a crítica como o júri decidiram que 2 filmes eram os melhores. Os críticos gostaram de um filme chamado Gambá, que é sobre um menino que está prestes a começar o período de adolescência, que tem uma amiga menina, e é em Teutônia esse filme, se passa a ação em Teutônia, e ele está começando a descobrir as contradições desse momento da adolescência. Vai para o fantástico, se descobre inclusive que a amiga é uma amiga imaginária, enfim, tem questões envolvendo terror, fantástico. Foi esse o caminho escolhido. É um filme, ao mesmo tempo, delicado e com uma técnica integrada, narrativa, perfeito. O outro que venceu do júri, chamado Trapo, é também sobre um menino, também no momento de estar prestes à adolescência, também com uma amiga menina, que gosta de filme e tem elementos fantásticos, só que ele vai para a comédia. Né? Então, os 2 filmes são quase irmãos gêmeos, mas bivitelinos, né? Cada um vai para um lado. Muito interessante os 2 curtas. É de Uruguaiana esse Trapo. E já indo finalizando, uma pergunta pensando para o público em geral. Como que as pessoas elas podem realmente aproveitar o Festival de Cinema de Gramado, mesmo não sendo apenas da imprensa, para esse público que vem, as famílias que vêm para cá? Olha, tem muita eu diria assim, tem muita programação paralela, que não são os filmes em competição. E para ver os filmes em competição tem que chegar às 9 da manhã, no dia seguinte à primeira exibição, que eles fazem uma reprise ali no Palácio Festivais pela manhã. Então, e aí não se cobra entrada. Mas, por enquanto, se tu quer ver as pré-estreias, porque é um festival de pré-estreias também, as primeiras exibições, tem que ser visto sempre de noite e sempre pagando uma entrada que tem um valor bem razoável, né? Então, o caminho para acompanhar tudo isso, muitas vezes, é ter os títulos todos e ir procurando pela internet. Um dos nós do cinema brasileiro, e os festivais se ressentem disso, não é tanto o que mais se briga, que é financiamento e produção. Eu acho que é a distribuição e a exibição. Não há lugares suficientes e não há uma distribuição com a divulgação suficiente para que as pessoas que queiram ver esses filmes saibam onde e quando e por quê e quanto, para poder ir e aproveitar uma exibição. No clube de cinema, a gente muitas vezes já acerta aqui previamente, eu mando os contatos para o meu programador, que é o Carlos Eduardo, e ele vai montando semana a semana, e é um trabalho enorme, as exibições especiais que a gente sempre faz no clube às 10 da manhã, dos sábados, eventualmente domingos. Então foi isso, obrigado pelas informações, pela conversa que a gente teve. E para finalizar mesmo, diretamente para a câmera, poderia talvez fazer um convite, alguma coisa para o público, convidar essas pessoas para vir aqui e como aproveitar o festival? Eu faço um convite duplo, né? Agora é a sexta-feira, venha ao Festival de Gramado, né? Venha fica muito cheio no sábado da programação, da premiação final, né? Que é amanhã de noite. Mas sempre venha. Gramado tem um aroma especial durante o Festival de Cinema e eu também aconselho se comunicar pelas redes sociais, Instagram, o CCPA 1948, falar com o Clube de Cinema e conhecê-lo. Né? A gente faz sessões especiais, sem cobrança de ingresso, sempre sábado de manhã, em salas conveniadas, sempre às 10 da manhã. Aparece lá,
pergunta pelo Paulo Casanova, a gente franquia, né, porque é para associados e eventuais convidados, e vai conhecer o clube. O clube não é um mistério, não é um segredo de Porto Alegre, o clube é um clube de afetos em torno do cinema. Então, estão todos convidados. Muito obrigado. Obrigadão. Olá, está começando mais um episódio do Podcast 1 Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e mais uma vez agora na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, estou conversando com a júri da mostra de curtas do festival, Dríade Aguiar. Seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigada pelo convite. Então, para começar, poderia contar pra gente como que foi a sua escolha como júri deste festival? Bom, eu sou Dríade Aguiar, eu sou uma das fundadoras da Mídia Ninja e trabalho como colunista dentro da Ninja e crítica de cinema também. E fui convidada para fazer parte do júri nessa ideia de dar um olhar para o cinema que também tivesse a ver com diversidade, composição e contar outras narrativas nesse festival. E como que é a rotina de ser um júri nessa edição? Bom, eu sou júri de curtas, então a gente tem que acompanhar as sessões mandatoriamente e tem vários encontros ao longo da semana até chegar o momento do debate final e da decisão final. E a gente passa a semana inteira debatendo e aí hoje, não sei quando vai pro ar, mas hoje na sexta-feira do festival é o dia da entrega dos prêmios. E o que pesou mais na avaliação dos filmes, no teu caso mais dos curtas? Bom, a gente buscou, obviamente, olhar para cada filme e entender o que ele entregava de melhor, qual que eram os pontos fortes. E, além disso, a gente também decidiu dar esse ano uma menção honrosa e o prêmio especial do júri, por entender que a gente tinha diversos talentos e diversas histórias sendo contadas que precisavam ser reconhecidas também. Então, no meu caso, o que pesou muito foi a presença de mulheres, as histórias sendo contadas, a presença de pessoas negras, as histórias sendo contadas sobre elas e, claro, que fosse um bom produto de cinema. Isso eu ia perguntar também sobre a questão das pautas. O que vocês deram mais atenção esse ano? Se você puder citar algumas obras que se encaixaram bem nessas decisões? Olha, eu vou dizer que a gente não teve um desafio de olhar para a pauta esse ano, porque a curadoria entregou filmes muito diversos que cobriam todos esses temas, né? Então a gente olhou muito para o protagonismo feminino, olhou muito para as histórias negras e periféricas sendo contadas, e aí nisso aconteceu na luz. Boiúna, o samba, vários filmes, Fruta Frizz, vários dos curtas que a gente assistiu já entregavam e contavam essas pautas, então a gente teve um ótimo trabalho de analisar eles tecnicamente, a narrativa, mas dessa vez também a curadoria já entregou para a gente um serviço bem diverso. Pensando na pessoa Dríade dentro do festival agora, como foi a tua experiência, vir até aqui, as pessoas que tu conheceu, como tem sido essa experiência? Bom, é a minha primeira vez na cidade no festival, então eu estou super feliz de ser uma pessoa que é de Cuiabá, de Mato Grosso, e talvez esse seja o recorte que a gente mais sinta falta, né? Quando a gente olha para os curtas e para os longas, a gente está vendo muita representação do Sudeste, então eu vi muitos curtas do Rio, de São Paulo, de Minas, e poucas histórias do lado de lá, do resto do país. Que não é resto, é protagonista. Então, para mim, eu tive um grande prazer de encontrar aqui, reconhecer essas pessoas, ver que na Mostra de Longas a gente tem 2 filmes do Centro-Oeste, um de Brasília e um de Mato Grosso, da onde eu sou. Ver que também que um curta estudantil de Mato Grosso do Sul ganhou direção de arte no começo do festival. Então, para mim, está sendo uma experiência de conhecer novas pessoas e o que elas fazem, mas também de me colocar e lembrar as pessoas que existe um cinema que é feito fora do eixo de São Paulo, e que é muito bonito ver como vocês celebram o cinema gaúcho, e a gente gostaria que outras regiões do país também tivessem esse privilégio, essa história. O Festival de Gramado tem diversas premiações e ainda focando nos curtas, qual que é a importância de poder dar essas premiações e ter esse diálogo? Isso ajuda a impulsionar o cinema? Nossa, é super importante, assim, né? Quando você olha para os curtas, que algumas vezes se desenvolvem para longas, ou são diretores que querem fazer longas, ou mesmo os que realmente entendem, gostam e querem ficar no curta, incentivar essas histórias, principalmente pelo olhar da diversidade territorial, de gênero, de sexualidade, é muito importante para que as pessoas entendam que existe demanda para essas histórias serem contadas, né? Então, acho uma grande
de grande importância que o prêmio de curta aconteça. Espero que ele continue sempre e que as pessoas olhem para os vencedores e notem que a gente quer esses filmes, quer que essas histórias sejam contadas, quer esses protagonistas, os diretores, os roteiristas, e que tem espaço para tudo dentro do cinema. Você falou sobre essa importância das pessoas saberem sobre o que está acontecendo, quais programas, quais produções estão sendo gravadas. Qual que é a importância disso para o público? Eu acho que é reencontrar essas histórias, né? Quando eu me coloco no lugar de... saio do lugar de jurado e me coloco no lugar de público, vários curtas ressoaram na minha história e me fizeram me sentir vista, percebida na tela. E a gente está falando de uma das salas mais importantes do nosso país, que é a Gramado. Então, para o público sentar aqui, assistir e ver que tem crianças, que tem pessoas mais velhas, tem pessoas negras, mulheres, em todos esses lugares. E mesmo as histórias que estão sendo contadas sobre homens brancos são histórias diversas. Então, eu acho que eles se sentem mais vistos e percebidos por essa tela. Então, acho que a importância está aí, de se sentir visto. E pensando no teu ponto de vista também, quais seriam as tuas expectativas, sonhos e também coisas que deveriam mudar, coisas que deveriam melhorar para as próximas edições do festival e também dessas produções? Eu acho que, acho que o que eu já venho falado, eu estou me sentindo um trailer que se repete nesse sentido em toda a sessão que você vê, que é a busca por diversidade territorial, né? A gente está vendo ontem à noite, a Noite Histórica, que foi o primeiro longa de Mato Grosso a competir em Gramado, foi agora, 2025, depois de 53 edições. É impossível que em nenhum outro momento existia um filme mato-grossense que não merecesse esse destaque. E eu falo isso sabendo, por exemplo, que outros estados que viveram na invisibilidade agora estão ganhando holofotes, como Pará e outros estados da Amazônia, da Amazônia Legal. Então, eu acho importante que a gente vou continuar sempre militando pela cultura que é feita fora do eixo, para a cultura que não precisa de Rio e São Paulo para existir. E eu acho que muita gente daqui do Rio Grande do Sul vai concordar comigo que essas histórias precisam ser contadas. Nessa edição a gente teve até também o curta Boiúna, né, que é de uma diretora paraense. E eu gostaria que, para ti, qual que é a importância de ter uma jurada que que está mais inclusa no meio, no caso tu é de Mato Grosso, né? Qual que é a importância desse pessoal, principalmente do Mato Grosso, ter uma jurada que é dessa região aqui no Rio Grande do Sul? Bom, Pará, o Mato Grosso, assim como o Pará, está dentro do que a gente chama de Amazônia Legal no país. Então, eu quando assisto o Boiúna, eu tenho, obviamente, enxergo que é um curta que fala sobre a sua mitologia, o seu estado, as suas crenças, o seu território, mas eu também me vejo muito ali e eu fico me sentindo até privilegiada de ver que existe toda uma outra visão de mundo, uma cosmologia que a gente também, de Mato Grosso, pode ter acesso e ressoar sobre ela, né? Então, eu acho que é super importante que existam curadores, jurados, públicos e representantes fora desse eixo, fora do espaço da onde se diz que é a maior produção cultural do país, para a gente não só ver outras histórias, mas se reconhecer, né? Eu acho que o Brasil ganha muito quando ele se enxerga como multicultural. Então, eu gostaria muito de ver... Eu aprendi muito sobre o Rio Grande do Sul e sobre os países, outros estados do Sul estando aqui. Eu espero que o público e o resto do festival também consiga ter essa experiência olhando para a gente. Muito obrigado pelas palavras. E se tu quiser fazer um último comentário, talvez um convite, alguma mensagem que eu gostaria de dizer diretamente para a câmera? Não, eu só quero convidar todo mundo a olhar para os vencedores dos curtas esse ano, olhar para quem a gente trouxe, quem veio para cá dos longas e ter um carinho em perceber que histórias mais diversas estão sendo contadas, principalmente no momento tão importante que o cinema brasileiro está vivendo agora, onde a gente tem uma leva ótima, um bom problema para decidir quem vai representar a gente no próximo Oscar, onde a gente vem de vencer um dos 3 maiores prêmios. A gente ganhou Oscar, ganhou Urso de Prata e ganhou Cannes. Então, se isso não é um alerta, e ganhou isso contando histórias da Amazônia, histórias da ditadura, histórias do Nordeste brasileiro. Se isso não é um alerta para que essas histórias são tão premiadas e tão importantes quanto tantas outras, eu não sei o que é. Então, por favor, olhe aí com carinho para o que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado. De nada. Obrigada. E nesse bloco conversamos com uma das juradas da 53ª edição do Festival de Cinema, Dríade Aguiar. E neste bloco conversamos com uma das juradas da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Dríade Aguiar.
O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você tem acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Lana Maldaner, Letícia Flash, Laura Stum, Liz Cardoso, Jackson Batista e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.